Ela nunca admitiria isso em voz alta, mas já desejou um homem que não era bonito. Já se pegou obcecada por alguém que não respondia suas mensagens de imediato. Já perdeu o sono tentando entender o que ele estava pensando. Por quê? Porque ele era diferente? Mais inteligente? Mais engraçado? Não. Ele era silenciosamente perigoso. Sabia exatamente como fazer ela se perder, sem precisar correr atrás. E é isso que poucos homens entendem. Não é a aparência que enlouquece uma mulher. É a maneira como você a faz se sentir fora do eixo. Quando ela começa a se perguntar por que você não reage como os outros. Por que você não se abala com os joguinhos dela. Por que parece tão em paz, mesmo quando ela some. Essa dúvida silenciosa vira vício. E o que era indiferença vira perseguição. Mas isso não acontece por acaso. Existe uma técnica por trás. Uma manipulação emocional sutil, obscura, que opera no nível mais profundo da psicologia feminina. E antes que você pense que isso é errado, entenda, você já foi manipulado por ela sem saber. Com o olhar, com o silêncio, com a roupa certa no dia errado, com aquela mensagem que parecia carinhosa, mas só te deixou mais inseguro. A mulher sabe provocar desejo, sabe ativar insegurança, sabe despertar dependência emocional. Agora é sua vez de entrar no jogo com inteligência, com domínio, com postura, sem desespero, sem correr atrás, porque a técnica que você vai aprender aqui não é sobre palavras, é sobre energia, é sobre sumir no momento exato, é sobre aparecer com controle, é sobre fazer com que ela associe sua presença à sensação que mais odeia, não estar no comando. E quando isso acontece, ela te persegue, ela tenta entender, ela cria fantasias, ela se entrega, tentando recuperar o controle que perdeu. Mas você não cede, você observa, você sente, você permanece inteiro. E é nesse ponto que tudo se inverte. Você deixa de ser o homem que ela ignora e se torna o homem que ela deseja, mesmo sem entender por quê. É disso que este vídeo trata. Uma técnica escura, real, baseada em como a mente feminina responde a domínio emocional masculino. Tudo começa no controle. A mulher precisa sentir que domina o ambiente. Ela quer ser desejada, mas jamais parecer vulnerável. Por isso testa, brinca com a atenção masculina, dá sinais, e depois recua, responde, e depois silencia, mostra interesse, e depois finge desinteresse. Ela cria esse vai e vem emocional para uma única coisa: sentir que está acima, que você precisa dela, que você está disposto a se curvar para agradá-la. E o homem comum cai. Ele responde rápido, sorri demais, demonstra tudo o que sente, antes mesmo dela perguntar. Ele pensa que está sendo sincero, mas ela enxerga outra coisa: previsibilidade. E previsibilidade mata o desejo feminino, porque desejo vive no mistério, na dúvida, naquilo que não se controla. E é exatamente aí que nasce a obsessão. Não quando você prova seu amor, mas quando você planta o caos com calma. Quando ela espera uma reação, e você oferece silêncio. Quando ela provoca, e você apenas observa. Quando ela some, e você não corre atrás. Esse tipo de resposta não é normal para ela. Não é o que ela espera. E isso a desequilibra. Ela começa a imaginar, a se perguntar, a te observar em silêncio. Ela começa a entrar num estado de tensão emocional. Mas isso só funciona quando você não está fingindo. O homem que tenta parecer frio, falha, porque no fundo, está emocionalmente abalado. Está forçando um personagem. E a mulher sente isso. Ela sabe distinguir um silêncio estratégico de uma ausência desesperada. Mas o homem estoico é real. Ele não responde porque está focado. Ele não corre atrás porque está centrado. Ele não reage porque entendeu uma verdade simples. Quanto mais você tenta conquistar, mais você se afasta. E quando você para de tentar, quando se afasta com dignidade, quando ela percebe que perdeu acesso à sua energia, ela entra em conflito interno, porque agora não é mais você que está em falta, é ela. Ela perdeu algo que achava que dominava, e isso acende um fogo dentro dela. Ela começa a buscar formas de se reconectar, de te provocar, de chamar sua atenção, mas você não reage, você permanece. E nesse ponto, ela começa a enlouquecer. Ela quer te entender, quer te decifrar,
Quer sentir que ainda tem algum controle, mas não tem. E isso, para a mente feminina, é um convite irresistível. É o começo da obsessão. A técnica é chamada de silêncio controlado. Mas não é qualquer silêncio. É o silêncio que vem depois da tensão, depois do calor, depois de uma aproximação sutil, intencional e retirada abrupta. Funciona assim. Você aparece com intensidade controlada, mostra a atenção real, olha nos olhos dela com firmeza, diz algo direto, mas calmo, causa impacto. E quando ela começa a reagir, você some. Não responde de imediato, não explica, não some por vaidade, você apenas sai da cena com paz. Esse movimento cria um vazio emocional, porque o cérebro dela estava se adaptando à sua presença. E agora, sem aviso, ela perde isso. E o que a mente faz quando perde algo que a tocou? Começa a buscar. Ela checa suas redes, relembra conversas, se pergunta se fez algo errado. E você, em silêncio, observa. Não dá sinais, não volta rápido. E quando reaparece, faz isso como se nada tivesse acontecido, com postura, com leveza, com neutralidade. Esse ciclo, aproximação tensa seguida de ausência fria, quebra defesas, porque ela percebe que você é capaz de se afastar mesmo sentindo atração. Ela vê que não controla sua presença. E esse tipo de homem é raro, porque a maioria reage, fica ansioso, entrega tudo no primeiro olhar. Mas o homem estoico planta o caos e caminha, sem culpa, sem medo, sem pressa. E quanto mais ele faz isso, mais a mulher se envolve. Ela começa a responder mais rápido, a ficar irritada com seus silêncios, a buscar explicações. Mas você não entrega. Você mostra afeto real, mas não dependência. Você pode elogiar, mas nunca se justificar. Você pode se abrir, mas sempre com limite. Esse contraste emocional é o que cria o vício. É o que faz ela ficar acordada pensando em você. Porque ela não sabe onde está. Não sabe se está ganhando ou perdendo. E essa dúvida aprende. Mas atenção, o erro comum é quebrar o ciclo cedo demais. Responder rápido depois de sumir, explicar o porquê do silêncio. Ou pior, pedir desculpa por estar ausente. Isso destrói tudo, porque o que causa impacto é a firmeza do silêncio. É o gesto não explicado. É a presença interrompida com elegância. E quando feito da forma certa, ela começa a correr atrás, não porque gosta de você, mas porque precisa vencer o jogo emocional que você criou. Ela começou a responder, a procurar, a te testar, está mais presente, mais emocional, mais irritada quando você some. Parabéns! Você ativou algo que poucos homens conseguem, mas agora vem a parte mais séria, porque o truque funcionou. Mas o que você vai fazer com o poder que tem nas mãos? Vai usá-lo para alimentar o próprio ego? Vai manipular até que ela se desgaste? Ou vai fazer algo maior? Vai transformar a obsessão em respeito? O verdadeiro objetivo do homem estoico não é ser desejado, é ser respeitado. E para isso ele não precisa forçar nada. Ele apenas se mantém inteiro. Quando ela volta, ele não reage como um carente, nem como um vingativo. Ele olha nos olhos dela e permanece firme. Diz o que pensa sem medo. Escuta o que ela diz sem ansiedade. E nunca mais precisa implorar por atenção. Porque ele entendeu. Entendeu que o que gera obsessão não é beleza, dinheiro ou romantismo. É postura. É silêncio na hora certa. É ausência com dignidade. É presença com intensidade controlada. É saber tocar e recuar. É saber fazer sentir e depois desaparecer. Esse é o tipo de homem que ela nunca esquece. Ela pode se afastar, pode tentar seguir com outro, pode até fingir que superou, mas no fundo, ela lembra, porque ele não foi o mais bonito, nem o mais perfeito. Ele foi o mais impactante. Foi o que ela não conseguiu decifrar. E isso marca mais do que qualquer corpo. Mas nunca se esqueça, essa técnica exige consciência. Ela pode destruir uma mulher frágil ou desmoronar um homem imaturo. Mas quando usada com honra, com propósito, com clareza, ela não apenas faz ela correr atrás, ela te transforma, porque agora você sabe o que funciona. E mais do que isso, sabe o que evitar. Nunca mais vai implorar por atenção. Nunca mais vai se perder tentando agradar. Nunca mais vai aceitar migalhas emocionais.
Agora você caminha como um homem que ela precisa conquistar, e não o contrário. Você entra, causa. Você sai, marca. Você permanece, como uma presença forte, masculina e livre. Esse é o fim da humilhação e o começo da sua nova presença.